comentado aqui nos comentários. Olá, pessoal, boa noite a todos. Então, obrigada pela presença, quem está aí ao vivo agora. E hoje o que eu queria falar com vocês um pouquinho, eu quero que seja algo bem interativo, vocês podem mandar as dúvidas que vocês tiverem, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o que seria a nutrição prática baseada em ciência, né? Quais cuidados que a gente tem que ter? Eu trouxe aqui alguns slides, mas quero fazer também alguns comentários do que eu tenho visto ultimamente para que a gente tome esses cuidados e trate, né, a nutrição com todo o respeito que ela merece. Então, para quem está entrando agora, né, está começando a entrar nesse meio acadêmico, eu trouxe alguns conceitos básicos, né, meio que para nivelar todo mundo, daí eu vou colocar algumas discussões que eu achei bastante interessantes, a gente conseguir trocar, né, essa ideia. Por quê? Quando a gente fala que a nutrição ela deve ser baseada em ciência, né, muitas vezes dá a impressão de que tudo que está publicado funciona como embasamento científico. E na prática, a gente tem que avaliar muito bem qual que é o tipo de estudo, o que a gente pode concluir a partir dele e o que a gente não pode concluir. Então, é importante que a gente tenha essa noção. Então, eu trouxe um pouquinho esses conceitos, antes da gente discutir algumas coisas um pouquinho mais na prática, do que seria realmente pesquisa clínica, para vocês verem que nem tudo que está publicado é uma referência para a gente utilizar na clínica. Tem muita publicação que a gente não vai utilizar isso na clínica. Por quê? A pesquisa clínica tem muitas formas de a gente pensar isso, mas a gente poderia dividir de uma forma bem simples na fase pré-clínica e na fase clínica. O que seria a fase pré-clínica? Tudo que vem antes dos estudos clínicos. A gente fala que um estudo ele é clínico quando ele é conduzido com seres humanos. Então, o que vem antes? Desde a caracterização de um composto. Então, por exemplo, eu vou pegar uma fruta que ninguém nunca estudou, vou levar para o laboratório, vou extrair polifenóis, vou colocar no HPLC para descobrir o que tem lá. É uma fase pré-clínica. Eu vou pegar um polifenol daquela fruta, um extrato daquela fruta, vou colocar numa cultura de células e vou ver se isso tem ação antioxidante, ação anti-inflamatória. É pré-clínica também. Ou eu vou estudar um determinado composto num modelo animal, por exemplo, ou outro animal, né? Um rato, um camundongo, um porco, enfim. Tudo que for modelo animal, a gente considera que é pré-clínico, né? Depois eu vou voltar nesses exemplos aqui, mas isso é muito importante que vocês vejam. Sempre que vocês pegam um estudo, né? Muitas vezes o título ele chama atenção, o abstract também, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que tipo de estudo foi esse? Foi um estudo pré-clínico ou foi um estudo clínico? Porque eu nunca posso pegar, por exemplo, um resultado que eu tive com um camundongo, com um rato, e levar isso para o ser humano, né? Puxa, então esse composto aqui, ele teve esse efeito, então eu vou pegar e vou dar para um ser humano e vai ter o mesmo efeito, porque obviamente um rato, um camundongo é bastante diferente de um ser humano, né? Ah, Dani, mas por que são feitos estudos pré-clínicos? Porque é obrigatório, é necessário, mas a gente vai usar na prática clínica aqueles estudos que são conduzidos, que foram conduzidos com seres humanos. Então, antes que se comece os testes com humanos, a gente tem que fazer esses testes em animais, para a gente ver se isso é tóxico, se não é. E assim por diante. Então, essa fase pré-clínica, ela é essencial, ela é muito importante. Quem está na pesquisa científica vai utilizar esses estudos pré-clínicos, mas a gente não vai usar um dado pré-clínico para chegar numa conduta clínica, jamais, né? Então, veja que eu coloquei aqui alguns exemplos, depois eu vou colocar alguns estudos para vocês verem como é fácil identificar isso. No título ou no abstract você consegue saber qual que é o tipo de estudo, né? Um estudo conduzido in vitro, muitas vezes é numa cultura de células, por exemplo, né? Então, eu posso estudar uma cultura de células neuronais, hepáticas, adipócito, eu posso estudar células musculares, eu trabalhei um pouco, por exemplo, com miócito murino, C2, C12, que é uma cultura de célula muscular mesmo, né? E a gente consegue estudar toda a sinalização, por exemplo, da via mTOR ou outras vias ali, numa cultura de células musculares, mas aí é um estudo que eu quero entender o mecanismo, como que um composto atua, não que eu vou levar isso direto para a clínica, né? Depois os estudos in vivo é quando eu não faço na cultura de células, mas sim em um animal,
né? Então eu dou um composto para um animal, uma droga, um medicamento e vou testar o efeito que isso tem em algum tecido, em alguma célula. E eu trouxe um pouquinho aqui sobre a cultura de células, né, que podem ser diferentes tipos celulares, que têm vantagens e têm desvantagens, né? A grande vantagem aqui é que a gente controla tudo, né? Todos os nutrientes que eu vou dar para aquela célula, é uma cultura totalmente homogênea, todas as células elas são iguais e acaba sendo o principal modelo alternativo para substituir animais em experimentos de pesquisa. Então, obviamente, tem várias vantagens, não precisa de comitê de ética para fazer um estudo com cultura de células, com seres humanos, com animais, a gente precisa do comitê de ética, então acaba sendo mais simples e muito mais controlado. Eu consigo fazer um número de experimentos também muito maior, né, do que em estudo clínico, que eu tenho ali muito mais limitações. Só que eu tenho aqui várias desvantagens, né? Porque uma cultura de células, ela não é igual um ser humano, ela não é igual um animal. Então a gente tem que pensar nesses 2 lados, né. Então vejam que tem várias formas de eu ter uma cultura de células, eu posso ter uma amostra de um tecido, eu posso usar uma cultura primária ou eu posso até utilizar uma cultura secundária. Aqui eu não vou ficar entrando em detalhes, porque é mais para metodologia científica, vou passar um pouquinho rápido, para a gente pegar algumas discussões mais práticas um pouquinho, né. Mas aqui eu coloquei, por exemplo, formas que você identifica, né, se um estudo foi feito com cultura de células. Então, na hora que você pega o título ou o abstract, ele vai vir aqui escrito, por exemplo, células EPG2, que são células hepáticas, né, uma cultura de hepatócitos. 3T3L1 é um tipo de célula de adipócito, né? C2C12, essa aqui que eu falei para vocês que eu trabalhei, é um tipo de célula muscular. PC12 é um tipo de célula neuronal. Então, quando você vai para um laboratório, você pode comprar essas culturas de células, criar essas culturas em placas, enfim, em meio de cultura, expandir essa cultura, aumentar, e a partir daí você tem um monte de material para realizar os seus experimentos, né? Aqui eu acho que é o ponto que a gente tem que tomar mais cuidado, porque o que eu vou colocar para vocês são coisas que infelizmente eu já vi, né, acontecer dentro da nutrição clínica, que é pegar o dado que foi feito com uma determinada linhagem, né, de um animal, um camundongo, um rato, e achar que vai ser igual para ser humano, né. Então, com animais a gente utiliza muito o rato e o camundongo, é o animal mais utilizado em pesquisas, mas podem ser utilizados outros também. Importante destacar aqui que para você fazer um estudo com animais é necessário o comitê de ética. E, inclusive, nos últimos anos, felizmente, o comitê de ética de estudos com animais ele está muito mais rigoroso, ele está muito mais exigente, porque você não pode fazer o que você quiser só porque é o animal. Então, tem que ter todas as condições ali, inclusive no momento de fazer a eutanásia, para que o animal não sofra, ou para que ele sofra o mínimo possível. Então, não é porque é um animal que qualquer coisa pode ser feita. Existem também impedimentos éticos, né. Mas existem vários tipos de modelos que você pode estudar para responder diferentes perguntas, né. O ratinho Wistar, que é aquele ratinho branco, é o mais comum, né, que se utiliza em pesquisa científica, mas tem outros tipos de rato, tem rato sem pelo, quando você vai estudar, questões dermatológicas, por exemplo, tem modelos de animal que são obesos, enfim, então tem vários modelos de animais diabéticos, modelos que imitam doenças reumatológicas, então tudo isso está disponível. São animais muito caros, normalmente tem um laboratório que produz, mas existem, né, diferentes tipos de animais, dependendo do que você quer estudar, né. Então isso é para quem nunca entrou na pesquisa saber, né, um pouquinho de como que é esse universo. E aqui eu já trouxe um exemplo que acho que dá para levar um pouquinho mais a nossa conversa, né, com a prática clínica, que é, por exemplo, o camundongo OB-OB, né. Eu vou puxar aqui a memória de vocês, não sei se alguém é dessa época, mas o que que é esse camundongo OB-OB? Esse camundongo OB-OB é um camundongo nocaute para o gene da leptina. Que isso quer dizer? Que esse gene, ele não está lá, ele não é expresso e o camundongo, ele não tem leptina. Então, como esse camundongo não tem leptina, ele fica obeso, né, porque a gente sabe que a leptina, ela controla a ingestão alimentar e ela controla o nosso metabolismo, quanto que a gente gasta de energia. Então, é uma forma da gente se manter num peso mais ou menos constante, né. O que que aconteceu aqui, que aí eu vou puxar um pouquinho a memória de vocês, quem é mais antigo um pouco da minha área vai lembrar.
Quando eles fizeram esse modelo de camundongos, né, o que que aconteceu? O camundongo fica obeso, aí o que que eles faziam? Eles pegavam uma injeção intraperitoneal, no peritônio do animal, com leptina, né, ou seja, davam para esse animal o que ele precisava, e o animal emagrecia. Aí saiu na capa de uma revista, não lembro que revista que era, mas uma revista de circulação para leigos, né, uma fotinho desse camundongo obeso, né, e aí do lado dizia: "Foi descoberta a cura para a obesidade", né. Então vocês veem realmente como essa transposição de dados, ela engana muito, né, quem não é da área, por exemplo. Por que que isso não foi a cura da obesidade? Porque vocês conseguem enxergar que é muito diferente você dar uma injeção de leptina para um camundongo que não tem leptina e você dá leptina para um ser humano que já tem? Qual foi o próximo passo? Qual foi a grande decepção e que mostrou que não tinha sido descoberta a cura para a obesidade? Na hora que eles pegaram indivíduos obesos e viram que esses indivíduos, na verdade, não tinham deficiência de leptina. Eles tinham mais leptina que indivíduos eutróficos, muito mais, né? O problema era outro que hoje a gente conhece, que é o problema da resistência à leptina, né? Que o indivíduo obeso, o indivíduo inflamado, assim como ele tem resistência à insulina, ele tem resistência à leptina. Então a gente vê aí, né, como são duas situações completamente diferentes. Você dá leptina para o animal que não tem e você dá para o ser humano que tem, né. E aqui eu coloquei outros modelos também de animais que podem ser utilizados como modelos de diabetes, né, para estudar diabetes e assim por diante, mas aqui foi só para fazer esse link, né, de como um estudo pré-clínico não é a mesma coisa que um estudo clínico. Quando a gente faz uma pesquisa clínica, né, que é quando eu vou estudar algo em seres humanos, e eu vou falar um pouquinho de quais os cuidados que a gente tem que ter nessa interpretação, ele precisa, todo e qualquer estudo precisa ser aprovado por um comitê de ética, né? Então, a gente sempre vai fazer um estudo com intenção de cura, com intenção de ter um efeito benéfico, porque não é ético você fazer um estudo que vai causar algum tipo de prejuízo. Então, a partir daqui, a gente já pode saber que vários desfechos a gente nunca vai ter estudo clínico, a gente só vai ter estudos, clínico que eu digo clínico intervencional, tá? Eu tenho muito esse viés de falar clínico quando é clínico intervencional, mas a gente vai ter só estudo observacional, porque não é ético fazer alguns tipos de estudos clínicos intervencionais, né? Então vamos pensar ali, por exemplo, fumar aumenta o risco de você ter câncer de pulmão. Mas não foi feito estudo duplo cego, placebo controlado com indivíduos fumando um cigarro e fumando cigarro falso para ver isso. Nunca foi feito e nunca será feito, né, porque nenhum comitê de ética do mundo, e com razão, vai permitir que você faça pessoas fumarem, né, por um determinado tempo para ver se realmente vai aumentar o risco de ter câncer de pulmão. Então, obviamente, a gente não vai usar um estudo intervencional. O que que vai ser feito? Estudos observacionais, ou seja, pessoas que escolheram fumar, que já fumam, podem ser acompanhadas, né, então seria um estudo de corte, quando a gente acompanha, um estudo transversal, né, uma corte transversal ou um longitudinal, e eu vou ver se essas pessoas que fumam têm um risco de câncer maior do que as que não fumam, né, e a mesma coisa em relação à bebida, drogas e etcétera, porque a gente nunca vai fazer um desenho intervencional cuja hipótese primária seja causar danos, né. Então, só para deixar claro que o padrão ouro, que a gente chama, né, de estudo clínico, que é estudo duplo cego, placebo controlado, muitas vezes não pode ser feito e não pode ser feito por questões éticas, né. E aqui eu trouxe um exemplo, isso vocês vão ver muito quando vocês forem estudar, e isso é muito importante vocês saberem, é o único detalhe que eu vou dar aqui de estudo, tá, depois a gente entra para uma discussão ali mais de quais cuidados a gente tem que ter. Mas quando eu vou fazer um estudo clínico intervencional, né, eu tenho basicamente 2 modelos, né, que é o estudo paralelo e o experimental cruzado. Qual que é a diferença deles? No estudo paralelo, eu vou pegar 2 grupos, grupo A e grupo B. O grupo A recebe uma intervenção, o grupo B recebe outra, e eu comparo. O que que acontece? Eu estou comparando pessoas diferentes, né? Então, quando eu faço um estudo paralelo, geralmente eu preciso um N maior. Eu preciso muitas pessoas em cada grupo para ter um resultado que me traga uma significância estatística. Quando eu faço um desenho experimental cruzado, eu vou ter o grupo A e grupo B. Um grupo A consome
princípio ativo, a substância que está sendo testada, é grupo B placebo. Depois troca. O grupo que estava com a substância ativa passa para o placebo e o grupo que estava com o placebo passa para a substância ativa. Essa troca que a gente faz. Por que a gente considera o experimental cruzado melhor do que o paralelo, quando é possível fazer? Porque o indivíduo é seu próprio controle, ou seja, eu vou comparar o mesmo indivíduo em 2 tratamentos diferentes. Eu tiro essa diferença interindividual, e isso faz com que eu precise de um N muito menor. Então, assim, sempre que vocês forem pegar um estudo, tá, 5 pessoas, 50 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, não necessariamente um estudo que utilizou 500 pessoas é melhor do que 50, por quê? Depende muito do desenho do estudo e depende muito do que está sendo estudado. Então, antes da gente fazer um estudo, a gente sempre faz um cálculo estatístico para saber qual que é o N que a gente precisa, né, e eu falo isso porque às vezes eu vejo aluno falando: "Puxa, eu achei pouco esse N", né, não é a gente que acha, né, então assim, tem cálculos para isso, e se foi bem calculado, muitas vezes a gente consegue chegar a uma conclusão mesmo com um N que olhando, né, não pareça ser tão alto assim. E aqui um pouquinho sobre os tipos de estudos, né, qual que são as vantagens e desvantagens de cada um. O estudo de revisão, que muitas vezes a gente usa, e quem está fazendo pós-graduação ou vai fazer a pós-graduação vai utilizar também, tem tipos diferentes de revisão, né. Tem a revisão narrativa e a revisão sistemática, e elas são bem diferentes. Então, quando vocês vão fazer a busca, vocês têm que saber, né, o que que vocês realmente querem. Por quê? Uma revisão narrativa, ela é uma revisão que é o que normalmente a gente faz, né. O que que é uma revisão narrativa? Eu vou pegar um assunto, eu vou pegar vários artigos que discutem aquele assunto, vou selecionar aqueles que eu acho interessantes e vou revisar e vou resumir tudo isso. Isso é uma revisão narrativa. É uma revisão que potencialmente tem viés, porque eu vou escolher aquilo que eu quero. E o escritor, a gente mesmo que a gente não queira, a gente sempre tem algum viés, né, isso é ruim de falar, mas é verdade, a gente sempre torce para que seja de um jeito ou de outro, é muito difícil ser completamente neutro. A gente só consegue ser neutro quando existe uma sistemática por trás disso, quando a escolha não é feita pelo que eu gosto, pelo que eu não gosto. Então, essa que é a grande diferença da revisão sistemática. Na revisão sistemática, não sou eu que escolho utilizando, né, com aquele ruído do meu viés. Na revisão sistemática, eu tenho critérios e que são objetivos e são aplicados para todos, do que eu vou colocar, o que eu não vou colocar. E se 2 pessoas diferentes fazem uma revisão sistemática, utilizando os mesmos critérios, os resultados vão ser muito parecidos. Então, saibam que uma revisão narrativa não é tão confiável quanto uma revisão sistemática, no sentido de que uma revisão narrativa vai ter viés. Muito provavelmente. Uma revisão sistemática, se ela for bem feita, ela não vai ter esse viés. Então, saibam que tem essa diferença, né. E depois a gente tem ainda, não sei se vocês já ouviram falar, Umbrella Review, né, que seria a revisão guarda-chuva, que em várias aulas na pós-graduação eu falo, né, por exemplo, olha gente, vou dar um exemplo aqui, o alho, né, quem já fez aula comigo sabe que eu falo muito do alho, suplementos de extrato de alho. Por quê? Porque com o extrato de alho a gente já tem Umbrella Review. Que é essa Umbrella Review? É quando eu faço uma revisão de revisões sistemáticas e muitas vezes eu faço ainda uma meta-análise de meta-análises, né, para vocês terem ideia como o grau, como o quão robusto um dado é, vai aumentando. Porque uma coisa é ter um estudo clínico, né, uma coisa é ter uma revisão sistemática com meta-análise de 10 estudos clínicos, e uma coisa é ter uma Umbrella Review de 10 meta-análises, cada meta-análise com 15 estudos clínicos, né. Então sempre que a gente pode, é bom ir no grau de evidência maior, porque ele já avaliou todos os estudos menores. E quando a pessoa faz, né, um umbrella review, uma revisão sistemática, uma meta-análise, o autor, ele vai selecionar aqueles artigos que são bons, que atendem critérios, que não têm viés, daqueles artigos que são ruins. Então eu acho que com essa explicação, né, eu queria falar um pouquinho de algo que às vezes me deixa um pouco angustiada, né, de como a ciência é comunicada, né, que é o seguinte: é publicado um estudo, né, e aí com base no resultado de um único estudo se chega a uma conclusão definitiva sobre algo,
né. Então, acontece com vários compostos diferentes, mas, por exemplo, saiu um estudo com ômega 3 que não reduziu mortalidade cardiovascular. Aí sai na manchete: "Ômega 3 não serve para nada", né. Então, assim, será que a gente pode pegar o resultado de um único estudo e ele vai invalidar todos os estudos anteriores? Então, é muito importante que a gente veja sempre quando tem estudo clínico, tanto quando mostra resultado positivo, quando mostra resultado negativo, qual foi a população, qual foi a dose de suplemento, qual foi a forma química. E aquele estudo diz para gente que aquela dose, naquela forma química, para aquela população não funcionou. Não necessariamente outra dose, outra forma química para outra população não funcionará também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como essa ciência é comunicada, no sentido de ter conclusões definitivas com base em um estudo ou 2 estudos. Por isso que a revisão sistemática, a meta-análise, ela é muito importante, porque ela vai tentar pegar mais dados e muitas vezes, né, isso acho que é a situação ideal, eles conseguem fazer análise de subgrupo, para chegar à conclusão de que de repente um suplemento funciona, mas a dose tem que ser no mínimo X, o período de suplementação tem que ser no mínimo Y, e as características da população tem que ser tal, tal e tal. O ômega 3 foi isso, por exemplo, né, tinha muita confusão na literatura, um monte de estudos mostrando, depende do desfecho também, né, mas, por exemplo, doenças cardiovasculares, né, vários estudos mostrando efeito benéfico, outros mostrando que não tinha efeito nenhum. Aí, quando fizeram uma análise de subgrupos, mostraram, pode funcionar, mas tem que ser doses acima de X, não é qualquer dose que funciona. Então, a gente tem que ter todos esses critérios, né. Esse aqui é um exemplo, né. Então aqui ele fala sobre a suplementação de ácidos graxos ômega 3, né, em diversos desfechos cardiovasculares, e é um umbrella review de meta-análises e estudos, observacionais. Então vejam que, se vocês querem ter dados mais robustos, né, e vocês entram aqui, vocês vão ter toda uma revisão do que foi publicado e vão conseguir uma conclusão muito melhor do que se vocês pegarem um único estudo, né, e chegarem à conclusão de que sim, aquilo é bom ou não é, aquilo não é bom, né. E aqui a forma como os resultados de meta-análises eles são colocados, né, às vezes é média, desvio padrão, às vezes é média e erro padrão, então a estatística varia um pouquinho. Um outro ponto que eu acho interessante discutir, mas que de forma nenhuma invalida um estudo, mas a gente sempre tem que olhar, e isso existe muito, são os conflitos de interesse quando você tem uma publicação, né. Então, na pesquisa clínica, você tem um potencial muito grande para conflitos de interesse, e mesmo para o pesquisador, às vezes, esse conflito de interesse não está muito claro, né. Então, o que que a gente tem que saber, né? Sempre que a gente pega um estudo, existe a possibilidade dele ter algum conflito de interesse, daquele estudo ser um estudo que foi patrocinado por uma determinada empresa, né? Claro que a ideia não é a gente jogar no lixo qualquer estudo com conflito de interesse, não é isso. Tem muito estudo com conflito de interesse que é muito bom, mas a gente tem que olhar sempre e analisar com cautela. Então, para vocês saberem como isso funciona na prática, né, eu trouxe um exemplo aqui de 2 estudos, os 2 estudos com conflito de interesse, mas que trouxeram resultados bastante diferentes, né. Sobre o HMB, que é o metabólito da leucina, que vem sendo estudado como potencial, efeito ergogênico, né, para diminuir um pouquinho o catabolismo proteico, melhorar a massa muscular e assim por diante. Então vejam só, eu trouxe esse primeiro estudo, quando a gente olha conflito de interesse, a gente vê que ele foi um estudo patrocinado por uma empresa que vende HMB, né, então assim, teve um conflito de interesse por trás. Agora, mesmo tendo conflito de interesse, eles chegaram à conclusão de que a suplementação de HMB em idosos não teve efeito benéfico na melhora da função muscular. Então, isso é para mostrar para vocês que o fato de um estudo ter conflito de interesse não quer dizer necessariamente que ele tem um viés na publicação, porque vocês vejam que a própria empresa patrocinou, mas falaram que não teve resultado e publicaram mesmo assim, né. Então, aqui foi um estudo muito honesto, né. Agora, tem outros estudos como esse daqui, por exemplo, que tinha conflitos de interesse também, foi um estudo até muito citado, né, quando ele foi publicado, saiu todo mundo igual um doido comprando HMB, porque eles trouxeram resultados espetaculares. Então vejam que 12 semanas de treinamento de força, grupo HMB, grupo placebo, eles viram como resultado algo fenomenal, né.
O grupo HMB aumentou 7 quilos de massa magra em apenas 3 meses, né, então realmente é algo que você fala: "Puxa, todo mundo tem que tomar HMB". Um estudo com conflito de interesse, um estudo patrocinado também, né, mostrou isso, que teve um resultado espetacular. Um tempo depois, alguns anos depois, foi feita uma revisão sistemática e meta-análise da suplementação com HMB para vários parâmetros, né, como massa livre de gordura, massa gorda e massa muscular total, e eles viram simplesmente que o HMB não teve efeito, né? Então, aí a gente começa a desconfiar um pouquinho, né? Você fala, puxa, teve um estudo que mostrou um resultado espetacular, um único, e os outros não. Então, talvez aí realmente a gente tenha essa questão do conflito de interesse. E aqui eu trouxe para vocês, né, só alguns exemplos, né, como que vocês conseguem saber, né, até olhando o próprio título, se um estudo ele é pré-clínico, se ele é um estudo clínico e a partir daí selecionar. A gente até pode fazer rapidamente uma busca no PubMed, eu posso mostrar, mas no próprio PubMed você filtra, se você quer só estudo clínico, então às vezes você coloca lá um determinado composto, aparecem 100 resultados. Na hora que você filtra para clínico, aparecem 5 ou 6, né, então você consegue filtrar na própria busca, né. Mas aqui só para mostrar para vocês, por exemplo, aqui está sendo estudado um composto, né, eh, um óleo, né, in vitro. Então, quando a gente pega aqui no próprio título, você sabe, puxa, isso não é um estudo clínico, né, isso é um estudo que é in vitro, é um estudo pré-clínico, né. Aqui também, aí a gente pega esse estudo aqui, ele fala da via, da caveolina e etcétera, no Jornal de Molecular Sciences, né, que é um estudo também que vai um pouco para essa linha, e a gente consegue ver que ele está falando de vias de sinalização, também um estudo in vitro, né, não é um estudo clínico, né. Então aqui são mais especificamente células de retina. Quando a gente pega esse outro estudo aqui, né, ele olha também, né, olha, o extrato de chá verde aqui melhora a estabilidade do óleo rico em DHA, né. E aí ele pega aqui, a gente olha, por exemplo, que ele estocou esse óleo durante 9 semanas, temperatura de 30 °C, então é um estudo que está sendo feito só com a substância ali, não foi ofertado para uma pessoa, né, para um indivíduo, né. E aqui, por exemplo, aquela tabela que eu tinha mostrado para vocês, né, um estudo que foi feito com adipócitos, né, então é um estudo que foi feito com cultura de células, não é estudo clínico também. Então vejam que na maior parte dos estudos, você não precisa ir muito longe. Na hora que você olha o título, na hora que você olha o abstract, você já tem essa informação, né. Se ele foi feito com seres humanos, se ele foi feito com células e assim por diante. Aqui também no título, estão vendo? Ele já coloca, ó, em camundongos do sexo masculino. Aliás, até esqueci de falar isso, mas esse é um outro viés que a gente tem na pesquisa, né, muito grande, que é o seguinte: a maioria dos estudos, né, e estudos com animais também, utilizam sexo masculino. Por quê? É muito mais fácil estudar o sexo masculino do que o sexo feminino por causa da menstruação, né, a gente sabe que isso interfere muito em composição corporal, em hormônios, em humor, enfim, em vários parâmetros, né. E os animais também. Então a gente tem uma literatura científica que é muito ampla, mas uma grande parte dessa literatura científica foi conduzida com o sexo masculino. E muitas vezes quando a gente leva isso para o sexo feminino, não funciona tão bem assim, né, então um cuidado que a gente tem que ter. Aqui, por exemplo, foi com camundongos do sexo masculino, né. Quando a gente pega esse daqui também, ó, camundongos do sexo masculino, né, eles deixam aqui bastante claro, né. E aqui é um modelo, experimental, estão vendo? Então quando fala que é um modelo experimental, também é um estudo, pré-clínico, né. Aqui, ó. E esse outro estudo também, né, do modelo experimental, ele coloca aqui o tipo de camundongo que ele utilizou, a linhagem, enfim. Isso aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque a ideia não é entrar em tantos detalhes ali, mas só mostrar para vocês como que vocês conseguem identificar. Já esse estudo aqui, a gente pode ver que é um estudo clínico, né, porque ele foi conduzido com adultos, né, que não tinham doenças cardiovasculares e testou o ômega 3, né. Aqui um outro exemplo que é um estudo clínico também conduzido ali com ácidos graxos ômega 3. E aqui um overview, né, que é basicamente um estudo de revisão, aqui é um estudo de revisão,
que a gente tinha olhado, e aqui Umbrella Review, né, que era aquele exemplo que eu dei para vocês, quando vocês pegam ali vários estudos e colocam isso, junto, né, fazem uma avaliação maior. Então isso foi só uma introdução ali rapidinho, mas agora eu trouxe uma discussão que é um pouquinho mais prática para que vocês tenham muito cuidado, né, na hora que vocês veem uma apresentação, na hora enfim, que vocês tenham esse critério do que é ciência e como que a gente de fato, avalia, né. Então algo que eu acho muito perigoso, né, apesar de ser uma área que eu adoro, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é quando a gente pega uma via de sinalização, tá, principalmente pensando em compostos bioativos, e aí você pega vários estudos in vitro, por exemplo, fala: "Puxa, esse composto ele ativa X, Y, Z e K. Ah, então é ótimo para tal situação". Pode ser potencialmente ótimo para tal situação, mas vai ter que ser testado em estudo clínico. Por quê? Quando eu coloco, por exemplo, uma substância numa cultura de células, é aquela substância que está na cultura de células. Agora, quando eu consumo um alimento via oral, ele vai ser muito modificado até chegar na célula no final, porque ele vai passar pelo meu trato digestório, ele vai sofrer pela ação ácida, depois ele vai ser metabolizado por quem? Pela minha microbiota, que come antes que eu me alimente, né? Então, quando a gente se alimenta, quem alimenta primeiro é a microbiota. Essa microbiota vai produzir metabólitos daquele composto. Então, muitas vezes, lá no meu tecido, não chega o composto original, chega um metabólito dele. Então, quando a gente olha, né, essas vias super bonitinhas que tal composto vem aqui e sinaliza para X, Y, Z, não é para comprar aquele composto e suplementar. É para ver primeiro se tem evidência clínica para isso. E aqui eu trouxe um exemplo que eu peguei realmente numa publicação de algo que eu acabei vendo quando eu estava montando um curso que era de nutrição esportiva e estava procurando compostos bioativos, efeito na performance. E o título desse artigo, vejam que é uma revisão, tá? Não é uma revisão sistemática, então a gente sabe que pode ter viés. Ele fala sobre o papel dos polifenóis na performance esportiva, né? Desde a genômica nutricional, passando pela microbiota, até epigenômica fitonutricional. Então ele usa palavras super bonitas e coloca ali várias vias de sinalização, vários fitoquímicos, né? Que podem ter um papel em melhorar a performance esportiva. E aí o que aconteceu nesse estudo? Eu falo isso para que vocês tenham esse cuidado, né, na hora que vocês forem estar ali na prática clínica de vocês, forem fazer alguma busca, terem essa cautela. Vejam o seguinte, eles colocaram aqui uma tabela, é desse estudo aqui, tá, que é um estudo de revisão. Leiam o título, eles colocam a dose média, tá, que tem benefícios para humanos na performance esportiva. Então você fala: "Puxa, que bacana, né, já foi revisado, tem evidência ali, então eu vou suplementar essa dose". Aí ele coloca aqui a curcumina, que de fato tem evidência clínica para curcumina sim, ele coloca aqui de 80 a 200 miligramas, mas o que eu quero discutir com vocês agora, não é a curcumina, mas sim o resveratrol. Ele coloca resveratrol de 100 a 500 miligramas. Olha que maravilha tudo que ele faz. Melhora a força muscular e tolerância à fadiga, melhora a regeneração muscular, melhora a capacidade mitocondrial, tem efeitos ergogênicos, antiobesogênicos, aumenta a beta-oxidação e metabolismo de glicose, melhora a sensibilidade à insulina, sensibilidade à glicose também, em indivíduos pré-diabéticos sem alterar medidas, glicêmicas, né, em indivíduos que não têm diabetes. Então, quando a gente pega esse resumo, você fala: "Puxa, sensacional", né, então meio que dá vontade de sair suplementando resveratrol para todo mundo, e é um estudo científico, não é. Então a gente olha aqui, está publicado, bonitinho, tem a dose aqui, tem o benefício e ele dá aqui as referências, de onde que ele tirou todas essas ideias aqui. Mas a gente pensa: "Puxa, para um atleta é o melhor suplemento que existe, porque vai melhorar a força muscular, vai causar biogênese mitocondrial, vai ser perfeito", né. O cuidado que eu peço para vocês é o seguinte: tomem muito cuidado na hora de suplementar, por quê?
é um custo a mais para o paciente, é um trabalho a mais e é um risco a mais. É diferente do alimento, né, que o paciente vai ter que comer de qualquer jeito. Como eu já tinha estudado bastante o resveratrol e não tinha visto nada disso em estudo clínico, eu pensei, bom, pode ser que eu esteja desatualizada. Então, eu vou pegar cada uma dessas referências e vou ver de onde que saíram esses apelos aqui. Né? E foi exatamente isso que eu fiz para ver se de fato a gente deve suplementar resveratrol nessas doses para ter todos esses efeitos benéficos. Então, agora eu coloquei uma lupa aqui, a gente vai abrir. Claro que eu vou passar rápido, mas só para vocês terem ideia, né, de onde que surgiram essas informações. Quando eu abri os primeiros 2 trabalhos, eu vou abrir todos os que ele citou lá, eu me surpreendi porque os primeiros trabalhos que ele colocou, na verdade, não tinham nada a ver com esporte, né. Então esse daqui, ele fala sobre o efeito do resveratrol no controle glicêmico e sensibilidade à insulina. Nenhum desses estudos aqui era com atleta, nem sequer praticante de atividade física, então nem está dentro do contexto, né. Esse outro estudo aqui era uma revisão de apenas uma página que discute mecanismos possíveis no exercício com base em estudos in vitro e em camundongos, né? Então, esse primeiro não tinha nada de exercício, esse segundo não tinha um estudo clínico sequer. O terceiro estudo que ele cita, gente, até se você não entende nada de literatura científica, eles colocaram uma fotinho no próprio paper, né, dos camundongos na gaiola. É um estudo que foi feito com camundongos que fizeram treinamento de resistência. Vejam só, né, como que você vai de um camundongo que recebeu resveratrol para chegar que o resveratrol vai ser benéfico para o ser humano. E o outro estudo era ainda utilização de suplementação de resveratrol em camundongos geneticamente obesos, tá? Ou seja, algo de novo totalmente diferente de um ser humano. E quando a gente vai mais além, um trabalho que fala, né, sobre resveratrol e exercício, que é um estudo de revisão, eles colocam o seguinte: em camundongos, a combinação de treinamento mais resveratrol aumenta a força muscular e performance em comparação ao treinamento isoladamente. Então, a gente pode concluir que para o camundongo, o resveratrol é bom. Agora, a pergunta é, né, quando a gente volta aqui, como que esse autor chegou a essa conclusão, citando estudos pré-clínicos e um estudo de revisão que não tinha absolutamente nada a ver com esporte, né? Então, olhem o cuidado que a gente tem que ter. E aí, quando a gente vai nos estudos clínicos, que eu de fato fiz essa busca, né? Falei, tá, deixa eu ver o que que tem, né, de estudos clínicos com resveratrol. Eu encontrei somente 3, tem um quarto um pouco mais recente que eu não coloquei aqui, mas posso falar para vocês. Mas basicamente, esse daqui não mostrou nenhum efeito benéfico no resveratrol, esse outro também não mostrou nenhum efeito benéfico, e o terceiro também não mostrou efeito benéfico. E o quarto estudo que tem, que foi bem específico, né, ele foi conduzido com idosos, ele não só não mostrou efeito benéfico, como ele mostrou efeito prejudicial, né, que o resveratrol junto com o exercício diminuiu os efeitos vasodilatadores do exercício. Então, eu fiz isso daqui só para ser um exercício mesmo, né, para a gente ver de que a nutrição baseada em evidência, ela precisa ter uma evidência robusta. A gente tem que olhar os estudos clínicos, as revisões sistemáticas, as meta-análises, a condição que aquele estudo foi feito, né? E esse aqui foi um alerta para que a gente não vá só pelas flechinhas, porque infelizmente isso está sendo muito feito hoje, né? Ah, funciona aqui, estimula MK, então você vai dar para o indivíduo e vai causar biogênese mitocondrial, né? Então, acho importante colocar isso, né? Que é uma preocupação que eu tenho hoje, que as informações elas são compartilhadas muito rapidamente e muitas vezes com pouquíssimo critério, né, de avaliar de fato o que que o estudo mostrou, como ele foi feito, qual a população, para que na hora que a gente chega lá no consultório, a gente chega na clínica, a gente tenha uma evidência convincente, né? Na hora que eu for dar um suplemento, ele tenha suporte na literatura científica e não dar qualquer suplemento, fazer o paciente pagar por isso e muitas vezes até acabar dando um suplemento que não somente não vai ajudar o paciente, mas vai prejudicar. Então, desculpem que eu falei um pouco rápido, talvez, mas tinha bastante coisa que eu queria discutir aí com vocês. Eu gostaria de abrir para perguntas e quais que são as angústias de vocês em relação à literatura científica, dúvidas, enfim, qualquer coisa que vocês queiram aí discutir. Eu vou ver aqui se tem
alguma perguntinha e a gente vai conversando então. Aí se vocês têm alguma dúvida, enfim. Não, não, eu tô com o WhatsApp aberto aqui. Tá, que eu não tô conseguindo ver. Ah, maravilha. A Dani, minha xará, ela perguntou o seguinte: "Professora, quais plataformas podemos procurar estudos? PubMed, Cielo, tem alguma que possui estudos mais ou menos confiáveis?" Maravilha. Deixa eu fazer o seguinte, Dani, eu vou abrir aqui, eu vou fazer uma busca com vocês, tá bom? Para vocês verem. Eh Eu gosto muito de usar o PubMed, tá, mas não é a única ferramenta que a gente tem. O PubMed eu gosto mais do que outros, porque a base de dados do PubMed é muito maior, é muito mais completa. Então, por exemplo, o Cielo, ele vai pegar uma fração do que tem no PubMed, mas o PubMed vai pegar muito mais, né. Então, entre os exemplos que você colocou, PubMed e Cielo, eu prefiro o PubMed porque é a base mais completa e ela é muito prática também para você fazer, para você filtrar, né, aquilo que você quer. Então, por exemplo, aqui eu vou tem milhões de formas diferentes, usando mesh, usando termos de você fazer uma busca, mas eu vou mostrar uma forma que eu acho muito bacana, porque ela é super rápida, tá, para você fazer uma busca, você consegue filtrar muito bem. Na hora que você abre a página do PubMed, vai vir essa janelinha aqui. Se você simplesmente colocar aqui e der um search, ele vai aparecer uma quantidade de artigos muito grandes, porque ele vai buscar aquela palavra em qualquer lugar do texto. Então, eu prefiro vir aqui no avançado e ele abre essa outra janela aqui. Então, por exemplo, digamos que você vai fazer uma busca, vamos usar o resveratrol, né, como exemplo, já que foi o último tópico que a gente conversou. Nesse campo aqui, você pode selecionar o título, né? Para quê? Para escolher artigos que tenham apenas tem o resveratrol no título, pelo menos, né, porque se você não especifica que é no título, ele vai resveratrol, tá. Ele vai procurar resveratrol em qualquer lugar do artigo, aí pode ser um artigo que só citou, mas não tinha nada a ver com resveratrol e vai aparecer ali, entendeu. Vai ficar muito poluído, então eu prefiro selecionar título. Se você quer cruzar outros dados, você pode colocar aqui, and ou or, por exemplo, resveratrol e alguma outra coisa, né. Eu vou colocar só resveratrol para vocês verem como que fica. Então você dá a busca aqui, que ele vai fazer? Vejam só, ele encontrou 1.082 resultados, na verdade já está selecionado aqui, deixa eu desselecionar. Deixa eu tirar todos os as seleções aqui para selecionar com vocês que já tinha a seleção da última busca que eu fiz, né, então vejam só aqui. Vou tirar. Vou tirar todos os aqui, tá. Olhem só, quando eu coloco resveratrol no título, ele encontra uma quantidade absurda, 9.494. Só que nesses 9.494, eu tenho tudo misturado, que é aquilo que eu tinha colocado para vocês, né? Vou ter estudo em cultura de células, vou ter estudos com animais e assim por diante. Se eu quero somente estudos clínicos, eu venho aqui, ó, tem tanto estudo clínico quanto estudo clínico randomizado, que é um estudo que tem um critério um pouquinho melhor. Então, eu posso selecionar, por exemplo, só os ensaios clínicos randomizados. Olhem o filtro que ele fez, né? Estava em 9.000, foi para 175 resultados. Ou eu posso ir também somente em revisões sistemáticas, por exemplo. Eu só quero ver a revisão sistemática para já ter uma ideia melhor. Então, eu seleciono aqui. Ó, eu tenho 84, ainda tem bastante para o resveratrol, né. Eu tenho 84 revisões sistemáticas, então, a partir daqui, eu já consigo fazer um filtro. E eu posso filtrar também pelo, quão novo esse artigo é, né. Então eu quero ver só revisão sistemática e meta-análise, de repente, tá 94 aqui, mas que foi publicado, digamos, nos últimos 5 anos, né. Aí ele já filtrou para 80, ainda tem bastante coisa. Eu quero ver só o que foi publicado no último ano, tem 29, então assim, ainda é bastante, mas eu já consigo filtrar um pouco melhor, comparando que antes tinha 9.000. Então eu gosto muito de usar o PubMed. E se você quiser fazer, por exemplo, uma busca, vamos voltar aqui para o Tairo, juntando 2 palavras, né, eu quero, por exemplo, buscar, sei lá,
ômega 3, por exemplo, e artrite reumatoide, né, porque eu tenho um paciente que tem artrite reumatoide. Eu coloco "and" e eu coloco aqui e artrite reumatoide. Eu dou a busca. Ó, é que aqui estava com o filtro de revisão sistemática, né, poderia tirar, mas vejam só, já tem, ó, intervenção dietética com ou sem ômega 3 no manejo da artrite reumatoide, uma revisão sistemática, porque eu procurei no título ômega 3 e artrite reumatoide, então puxa, que legal, né, eu tenho ali uma paciente, né, que tem artrite reumatoide, já vou ver aqui nesse artigo se vai ser benéfico ou não para ela, entenderam? A Letícia perguntou: "É realmente importante procurar estudos de menos de 5 anos?" Não, não, de forma alguma, tá. Eu coloquei ali só para mostrar, né, que a gente pode, mas isso dá para a gente a falsa ideia, né, de que somente os estudos mais novos vão ser melhores, quando na verdade tem muito estudo antigo que é muito bom. Mas por que que é útil eu cortar, né, por faixa? Se eu já venho estudando um tema há algum tempo e eu quero só ver o que tem de novidade, né, aí faz sentido pegar, por exemplo, só o último ano e assim por diante. Mas quando é realmente uma busca que eu quero ver tudo que tem publicado, eu sugiro que vocês não cortem pelos últimos 5 anos, tá. Foi só um exemplo de como que você pode colocar esse filtro, né, mas é algo ali que também eu vejo como bem complicado, às vezes a pessoa achar que o que foi publicado em 2022 é maravilhoso e o que de 2015 não vale mais, né. Dependendo do assunto, quando a gente vai, por exemplo, para nutrição esportiva, né, que é o tema da nossa pós também, eh, os artigos, por exemplo, com suplementação de carboidrato e glicogênio, que foram feitos na década de 90, são maravilhosos para explicar toda essa fisiologia. Por quê? O artigo mais novo não vai te explicar a fisiologia, porque isso já é sabido. Então, eu gosto muito, né, algumas vezes de pegar o primeiro artigo, o segundo, artigos mais antigos que te dão toda essa explicação, tá. Então essa questão do ano é muito mais por uma questão de você ver o que é novo, se é um assunto que você sempre estuda, né. Então, eu já acompanhei e tal, e só quero ver o que que tem de novidade, e você filtra, mas se não for o caso, não precisa fazer essa restrição, tá. Então essa seria uma ferramenta que eu acho muito bacana. Uma outra ferramenta que tem, é vocês utilizarem o Google Scholar, tá. O Google Scholar, ele é o Google acadêmico, que talvez vocês já conheçam, né, ele é a mesma coisa que o Google, só que ele vai procurar somente artigos acadêmicos, né. Se você fizer uma busca no Google normal, você vai entrar um monte de sites, né, vai entrar site leigo, blog, etcétera, né. No Google acadêmico, você vai conseguir encontrar artigos sobre aquele assunto, e ele vai pegar tudo, o Google acadêmico, tá. Então ele vai pegar tanto os artigos publicados peer review, quanto o que a gente chama de literatura cinzenta, né. Que vem essa literatura cinzenta? São literaturas publicadas, mas que não passaram por revisão por pares, né. Qual que é a diferença? A revisão por pares é o seguinte: eu vou publicar um estudo, né, e eu vou mandar para uma revista, ela vai passar por revisores que vão aprovar ou não vão aprovar esse estudo, vão pedir que eu faça modificações, etcétera. A literatura cinzenta não passou por isso, então o que que entraria nessa categoria? TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, né. Então tudo isso acaba sendo uma literatura cinzenta, por quê? Quando eu publico não, quando eu defendo o meu mestrado, a minha dissertação em si, eu escrevi, o meu orientador corrigiu, mas não passou por revisão por pares, mas ela vai ser, encontrada pelo Google acadêmico. Se é um assunto que não tem nada publicado e só tem uma dissertação, às vezes é o que tem e você acaba utilizando isso, né. Então é uma outra ferramenta. Então, Felipe, sim, tá, eu sempre uso essa opção, avançada, porque você consegue escolher onde você quer que apareça, tá. Quando você vai só no PubMed, né, então você coloca aqui, por exemplo, aquela página principal, né. Ó, vou fazer essa busca para vocês verem aqui. Agora já tá é que já tá selecionado, né. Espera aí, tirar todos os filtros aqui. Ó, aqui, por exemplo, quando eu tinha colocado, só para vocês terem uma ideia de comparação, né, quando eu tinha feito a busca avançada e coloquei resveratrol no título, apareceram 9.000 estudos.
Quando eu não usei o avançado, eu usei a página principal e coloquei resveratrol, apareceram 15.996. Mas muitos desses estudos podem não ter nada a ver com resveratrol, ele pode só citar o resveratrol, entendeu? Pode ser, por exemplo, um estudo que está falando sobre, vou dar um exemplo qualquer, mas para vocês entenderem a ideia, tá? O estudo está falando sobre suco de laranja que tem naringenina. Daí a pessoa fala, naringenina é um fitoquímico como o resveratrol e tal. Ou seja, se ele citou o resveratrol, vai aparecer. Então, quando você não usa a opção avançada, os primeiros até vai dar um hit bom, porque vai dar o resveratrol no título, né? Mas deixa eu pegar o last aqui. Ó, por exemplo, vejam só, esse é o exemplo que eu queria encontrar. É esse aqui, ó. A influência de isoflavonoides na atividade antitumoral da vitamina D. Vocês estão vendo? Isso daqui, pelo título, dá para ver que não tem nada a ver com resveratrol especificamente. Talvez até tenha no meio, mas são isoflavonoides em geral, né? Então, apareceu. Quando você vai na busca avançada e você filtra pelo título, você já tira isso, né? Aí o Caio fez uma pergunta excelente, Caio, acho que achei muito bom você ter tocado nesse tema, né? Tem muito risco de acharmos revistas predatórias mesmo na base de dados? Sim, sim, sim e sim. O que que acontece? Hoje em dia, infelizmente, né, a ciência também virou um negócio lucrativo. O que que isso quer dizer? Que tem muita revista paga, né, que se você paga, ela publica seu artigo, mesmo que ele não passe por revisão por pares, né? Então, por exemplo, eu tento jogar tudo para o spam, mas às vezes cai no meu inbox um e-mail desses, que são revistas que falam: querido, estimadíssimo doutor, por favor, a gente precisa mais 2 artigos para fechar a edição da revista. Você consegue mandar esses 2 artigos até tal data? E você mandando o artigo, ele vai ser publicado sim ou sim. Então, tem muita revista paga, infelizmente, e que a busca pode aparecer, né, ali no PubMed. Por isso que, para você realmente ter, né, confiança, né, no resultado, é bom que você tenha uma revisão sistemática, uma meta-análise, porque na hora que isso é feito, os autores eles conseguem fazer essa seleção. O que que é um artigo bom, o que que não é. Quem está começando, às vezes não vai ter essa noção. Com o tempo, você aprende, né? Então tá, na minha área eu sei quais revistas são top, 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 quais são mais ou menos, quais são péssimas, então eu já vou nas top. Mas porque é uma área que eu estudo. Quando a gente está começando e não tem muita ideia de qual revista é boa, qual não é melhor você pegar uma revisão sistemática, uma meta-análise, porque aí os autores já fizeram isso. Porque, infelizmente, foi ótima a tua pergunta, Caio, porque eu tinha esquecido de mencionar isso, né? Infelizmente, tem muita revista que publica qualquer coisa se você pagar 1.000, 2.000, 3.000 euros, né? Então, infelizmente, existe isso, tá? A Carla perguntou o seguinte: você aconselha o site Sci-Hub? Então, é pirataria, mas infelizmente sim, porque não é viável a gente pagar, né, US$ 40 por cada artigo que a gente quer ler. Né, porque é isso que você vai ter que pagar se você não usar. Então, o Sci-Hub, na verdade, ele acaba sendo uma forma de você conseguir baixar um artigo que não é de livre acesso. Né? Então, para quem não conhece, foi uma russa que ela desenvolveu, foi tipo um ato revolucionário ali contra as revistas cobrarem tão caro, né, para a pessoa ter acesso à informação. Ela falou que informação científica deveria ser para todo mundo, tá aqui, ó, o Sci-Hub. Então, você coloca aqui, né, a referência e você consegue baixar artigos que não estão, né, livre acesso. Muitas vezes, o melhor é você colocar o DOI aqui, tá? Porque às vezes pelo título ele não encontra na hora que você coloca o DOI. A gente até pode pegar um artigo aqui para vocês verem, né? Então, vou pegar qualquer um. Bom, esse aqui é livre acesso, então nem precisaria do Sci-Hub. Deixa eu ver se tem algum. Ó, esse aqui, por exemplo, né? Esse não é um artigo livre acesso, então eu posso pegar o DOI dele aqui e posso tentar pegar a versão inteira no Sci-Hub. Então, eu coloco aqui, posso colocar o título também, tá? Às vezes ele encontra. Ó, consegui. Pronto, está aqui o artigo inteiro, né? Então, acaba sendo uma forma de você ter acesso ali ao artigo na íntegra, né? Há algum limite de filtros para que um estudo, uma revisão, por exemplo, mantenha uma boa qualidade dos dados coletados? Fala sobre temas que tem muita publicação sobre o que retorna na busca. Sim, você quis dizer, eu não sei se eu entendi bem tua pergunta, tá, Rodrigo? Mas se você quer dizer o filtro da revisão, se for uma revisão sistemática, sim, porque aí o que que acontece?
Só para vocês terem ideia, né. Para você fazer uma revisão sistemática e meta-análise, ou só uma revisão sistemática, porque às vezes não é possível fazer a meta-análise, geralmente demora em torno de 2 anos para você conseguir concluir, né. Na revisão sistemática, você tem critérios para incluir um artigo ou para não incluir, né. Então, digamos, por exemplo, que eu vou fazer uma revisão sistemática e meta-análises de ensaios clínicos randomizados com suplementação de resveratrol, já que eu falei do resveratrol, ou de curcumina, ou de qualquer coisa, né. Na hora que eu vou fazer essa revisão sistemática, eu vou colocar o que que eu vou incluir no artigo, o que que eu vou considerar um artigo para ser incluso e o que que não vou considerar. Por exemplo, os artigos vão ter que ser duplos cegos e placebo controlados, né, e experimental cruzado, por exemplo. Então, se o estudo não é controlado por placebo, ele não entra, né. Se o estudo não é duplo cego, é unicego, ele não entra. Então, assim, quando se começam a colocar esses filtros, mesmo temas que têm muita literatura, muita coisa cai fora. Por isso eu acho bom quando a gente tem revisão sistemática e meta-análise, porque eles fazem um trabalho que é muito difícil a gente fazer individualmente, quando é um tema muito estudado, né. Se eu pegar, por exemplo, o ômega 3, né, que eu acho que é o que um dos que mais tem, publicações, né, é desumano, eu não vou conseguir, né, pegar todos os artigos que tem com ômega 3 e ver o que que é bom, o que que não é. Então, nesse caso, eu vou ter que ir justamente num umbrella review, num estudo muito maior, né, que já colocou esses filtros, já fez essa pré-seleção. Então, não sei, Rodrigo, se eu entendi bem tua pergunta, eu acho que era em relação ao artigo, mas se não for, você fala qualquer coisa, tá. Se não foi isso, você me avisa, né. Mas é muito, gente, de vocês colocarem as mãos na massa, né, começarem a fazer busca, procurar, tá. Eh, e livros, professora, se tratando da nutrição, quais livros você considera de literatura básica, com uma boa base científica? Olha, Dani, eu vou te falar uma coisa, eu adoro ler, mas eu quase não uso mais livros de nutrição, somente das matérias básicas da nutrição, como, por exemplo, meu amigo aqui, que eu amo de paixão, que eu acho que todo e qualquer nutricionista precisa ter. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse eu acho um clássico aqui. Opa, tô quebrando tudo aqui. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ó, esse livro aqui, por exemplo, é o livro que eu já li de cabo a rabo, que é o Princípios de Bioquímica de Leninger, né? Por quê? Qualquer bom nutricionista precisa ter uma bioquímica muito forte, né? Então, assim, bioquímica, fisiologia, Guyton, por exemplo, acho que são livros que a gente tem que ter. Tem um outro, por exemplo, que eu adoro, cadê? Acho que ele foi lá para cima. Esse aqui também, por exemplo, que também é de uma área que eu estudo muito, que é a bioquímica. Infelizmente é um livro que está esgotado, que é esse aqui, a Bioquímica do Exercício e do Treinamento, que é o do Malcolm, Ron Malcolm, Griffin. Esse livro está todo riscadinho também, eu estudei de cabo a rabo várias vezes, então essas matérias base, né, a bioquímica, a fisiologia, eu acho que a gente tem que ter livro mesmo, né. Em relação à conduta nutricional, nos últimos anos, eu venho usando muito mais artigo do que livro, porque, assim, tem tanta coisa mudando, tem tanta coisa nova, que eu acho que o livro, muitas vezes, ele acaba ficando até um pouco desatualizado na hora que ele é publicado. Então, assim, como eu gosto muito da literatura científica, eu entro muito e acabo pegando no PubMed, assim, a parte de nutrição mesmo, eu uso muito artigo, mas a base, eu acho que a gente tem que ter livro sim, né, a parte de bioquímica, fisiologia, isso eu acho que é meio que obrigatório, né. Professora, a senhora pode dar uma dica para alunos de graduação que não sabem fazer pesquisa nas bases de dados? Sim, sabe que tem, Arthur, cursos, eu já vi vários, inclusive da própria USP, dá uma olhada depois, eles têm cursos gratuitos de busca em literatura científica, que eu acho que dá para se inscrever. Eu lembro que tinha uma plataforma da USP que disponibilizou vários cursos gratuitos, muitas vezes as faculdades na biblioteca eles disponibilizam também. Ou a outra dica mesmo é você realmente começar a fazer a busca, né, começar a colocar as mãos na massa, testar, entrar na página do PubMed, checar, colocar, digitar, porque é uma forma de aprender também e você começa a pegar um pouco essa prática, né. E ler artigo é algo que a gente tem que começar a fazer,
No começo é muito difícil, e depois não é tão difícil assim, quando você consegue ver, tá, aqui é a metodologia, eu preciso saber isso, aquilo, esse tal resultado, mas é realmente, acho que quanto antes você começar, né, estando na graduação tá ótimo, mais você vai conseguir, eh, ter essa noção, né. Bom, então acho que era isso, né, gente, super obrigada, né, para quem participou aí, enfim, eu espero que vocês entrem nessa área, que vocês leiam artigos científicos, que vocês tenham critérios e que a gente consiga formar, né, o máximo possível aí de pesquisadores e pessoas na clínica, enfim, que tenham essa visão, né. E o pessoal vai colocar em algum momento aí, não sei exatamente onde, um link para vocês, para quem tiver interesse em fazer a pós-graduação, que é uma pós-graduação que eu recomendo muito, que é um corpo docente que leva muito a sério, né, esse embasamento científico, e aí com certeza vocês vão estar em ótimas mãos. Então muitíssimo obrigada, tá, a todos pela presença e uma ótima noite a todos.